Gente, quais são as vias de administração que nós temos para fazer dentro do hospital, por exemplo? São as vias enterais e as vias parenterais, tá? Esse nome tem que estar gravado na mente de vocês. Quais são as vias enterais? Quando a gente falar a palavra enteral, a gente vai lembrar das ênteras, do nosso intestino. Então, são vias de administração que têm a ver com o trato gastrointestinal. São elas sublingual, bucal, oral e retal. E quais são as vias parenterais? Existem duas classificações, são as diretas e as indiretas, como vocês estão vendo aí. As diretas é a que eu coloco direto, como diz o nome, na corrente sanguínea. Então são vias parenterais diretas, intramuscular, intravenosa e subcutânea. Eu coloco em regiões muito vascularizadas e certamente a absorção vai ser bem rápida em relação à corrente sanguínea. Já as indiretas podem ser a cutânea, respiratória, conjuntival e intracanal, ou intraarticular, por exemplo. O que é isso? Significa que ela vai entrar em contato com a corrente sanguínea, mas primeiro ela está entrando em contato com alguma mucosa, né, com algum local bastante vascularizado, mas não deixa de ser parenteral, tá? Então, parenteral tem a ver com injeções ou acesso rápido à corrente sanguínea. E enteral tem a ver com intestino, trato gastrointestinal, tá bom? E quais são os efeitos que os medicamentos, por qualquer uma destas vias aí, ele pode ter? Ou o efeito vai ser sistêmico ou o efeito vai ser local. Qual que é a diferença entre um efeito sistêmico e um efeito local? Sistêmico, o nome já está dizendo, vai afetar o sistema do corpo. Então, ele é sistêmico porque ele foi absorvido pela corrente sanguínea e ele vai passar por todo o nosso corpo, por todo o nosso sistema, por isso que chama sistêmico. E quando é efeito local, é o caso de uma pomadinha aqui na mão. Ele vai ter efeito somente aqui na ferida, por exemplo, né? Então, existe efeito sistêmico e efeito local, tá? Vamos lá, deixei de novo aqui para vocês, ó, quais são ali as vias de administração enteral. Então, a via oral, a via bucal, a via sublingual e a via retal. E as parenterais, as diretas e as indiretas. As diretas, intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarterial, intracardíaca, intratecal, peridural ou intraarticular. Já as indiretas, cutânea, respiratória, conjuntival, geniturinária ou intracanal, tá bom? Aqui tem esse Azinho e esse Bzinho. O Azinho é o acesso às mesmas, se faz por uma injeção. Então, para eu colocar o medicamento dentro de qualquer um lugar destes daqui, eu preciso ter uma injeção. E aqui nas indiretas, que é a B, não necessariamente eu preciso ter uma injeção. Provavelmente o medicamento vai entrar em contato mesmo sem eu injetar o medicamento nesta região, tá bom? Então, as vias de administração parenteral direta, parenterais, né, direta, elas necessitam de uma ingestão. Uma ingestão é ótimo, de uma injeção. Já as indiretas, elas não necessitam de injeção. Elas podem sim só ser aplicadas à região, certo? Eu vou colocar uma por uma. Então hoje a gente vai ver todas as enterais. E aí no próximo vídeo eu deixo as parenterais para também ficar separado, tá bom? Enteral, vamos lá, via oral. Como que é feito? Ó, ou através da deglutição, ou seja, o paciente engole, ou por sonda gástrica. Então, se o paciente estiver com sonda e ele precisar de um medicamento via oral, eu preciso fazer esse medicamento pela sonda, porque se o paciente não está deglutindo, ele precisa ser feito na sonda. Se for via bucal, ó, aplicação, fricção, instalação, irrigação, um aerossol ou um bochecho. Existem alguns medicamentos que precisam ser feitos dessa forma. Passar do lado interno da bochecha para anestesiar, por exemplo, a gengiva, um aerossol para garganta, então um sprayzinho para garganta, ou um bochecho com algum, sei lá, bicarbonato, por exemplo, para fazer a higiene oral, ou a própria aplicação na cavidade oral. Então, tudo isso é por via bucal.
que é diferente, e eu preciso da atenção de vocês, é diferente da sublingual. O nome diz sub, abaixo, lingual, língua. Sublingual, o comprimido ele deve ser totalmente dissolvido pela saliva e ele não pode ser deglutido. Por que a gente coloca o medicamento por via sublingual? Vejam, vamos voltar ao raciocínio do comprimido. O comprimido ele não era algo sólido e todo comprimido, comprimido, né? É o nome. Vou usar sempre comprimido porque é comprimido mesmo, tá, gente? O comprimido ele é algo sólido, cheio de princípio ativo em uma esferazinha, né? Se eu ingiro, coloco ele, degluto ele, ele vai para o meu estômago, o meu ácido gástrico, ele vai ter todo o trabalho de dissolver este comprimido. Quando eu faço ele por via sublingual, ele já vai chegar no meu estômago na forma líquida. Por quê? A temperatura que há abaixo da minha língua vai permitir que ele mesmo se derreta e aos pouquinhos a gente vai deglutindo a saliva contendo o princípio ativo daquele medicamento. Então, por isso que não é para deglutir o medicamento, é para deixar ele depositado abaixo da língua para que ele derreta, né, para que ele se dissolva. E aí, aos poucos, o princípio ativo vai se misturando com a nossa saliva e a hora que a gente deglute a saliva, ele já chega lá no meu estômago na forma líquida. E isso facilita muito a absorção desse medicamento, tá? E a última via que a gente vai ver interal é a via retal. A via retal ela é utilizada em pacientes que vomitam ou estão inconscientes ou não conseguem ou não sabem deglutir. Normalmente é feito em criança. Se a criança e o bebê, né, a criança muito pequenininha está com dificuldade de deglutição, nas UTIs pediátricas, por exemplo, há bastante supositório. O medicamento que deveria ter sido feito por via oral, ele existe a forma farmacêutica dele em óvulo, né, ou supositório, e ele também pode ser feito aí por via retal, tá bom? Então, estas são as vias de administração enteral, ou seja, tem contato com o trato gastrointestinal, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo só com essas no próximo vídeo e na próxima aula, para a próxima semana, eu vou deixar vocês estudarem essa. Para a próxima semana a gente vai ver as vias parenterais e um pouquinho de legislação.